Salve a todos, o Conta Mais tá no ar. E comigo de novo, se você perdeu os programas dessa semana, como falamos ontem, o Doni fez uma cirurgia na coluna e tá se recuperando, ele tá super bem e logo menos ele tá de volta. Enquanto isso, eu vou tocando o barco por aqui com o maior prazer, mas registro que o Doni me deve uma, depois a gente resolve isso. Hoje preparamos um programa recheado de conteúdos interessantes. Tem a série completa das empresas gigantes, que quase faliram e depois se recuperaram. Tem uma entrevista da Thaís Laporta, tem o Investindo na Prática com o Lucas Lira e muito mais. E a gente abre com as principais manchetes. É o Giro de Notícias. Pode rodar. A medida provisória anunciada pelo governo federal autoriza as empresas a reduzirem proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário dos empregados. Essa diminuição pode chegar até 70% e a MP tem validade de 90 dias. As empresas que aderirem a essa medida não poderão demitir funcionários. Segundo um relatório da Fenabrave, a venda de automóveis novos caiu 21,9% em março, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em comparação a fevereiro desse ano, a queda também foi acentuada, 18,6%. Foi o pior desempenho em março dos últimos 14 anos. E os preços globais de alimentos recuaram também em março, por conta do vírus e da recente queda do petróleo. De acordo com as Nações Unidas, a queda foi de 4,3% em relação a fevereiro. Por conta da crise, a Receita Federal adiou o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. O período, que terminaria nesse mês de abril, agora foi estendido até o dia 30 de junho. Muitas empresas têm sofrido com essa economia conturbada que o mundo está vivendo, principalmente as que não têm a parte online bem desenvolvida. Se você tem um empreendimento, deve estar se perguntando o que fazer para sobreviver a tudo isso. A gente tem um material que pode ser bem útil. Vocês já devem ter visto aqui alguns episódios da nossa série sobre empresas gigantes que quase faliram, mas conseguiram se recuperar. Agora vamos rever os capítulos que foram ao ar e rodar o último e inédito episódio. Tem história da Lego, da Nintendo, da Marvel e outras mais. Todas essas empresas estiveram a ponto de desaparecer, mas viraram o jogo aos 45 do segundo tempo e hoje faturam montanhas de dinheiro. Olha só. Em quase 90 anos de história, a fábrica de brinquedos dinamarquesa teve que enfrentar vários perrengues para manter os lendários bloquinhos de montar no mercado. O aperto mais recente foi a crise da indústria de brinquedos no começo dos anos 2000, que colocou a Lego à beira de um colapso financeiro. A estratégia para salvar a empresa foi investir pesado em licenciamento e embarcar no sucesso de marcas como Harry Potter, Star Wars e Batman. A Lego também soube reavaliar as próprias tradições. A empresa não abandonou os bloquinhos de plástico, mas passou a investir muito mais em filmes e jogos de videogame. Atualmente, a Lego é a segunda maior empresa de brinquedos do mundo e vale mais de 5,5 bilhões de dólares. O começo da Nintendo não tem nada a ver com o Mario, Donkey Kong e com o Pikachu. A empresa tem mais de 130 anos e começou fabricando um tradicional jogo de cartas japonês, o Hanafuda. Nos anos 60, as vendas despencaram e a Nintendo começou a buscar alternativas bem variadas para se manter no mercado. E bem variadas mesmo. De arroz instantâneo a motéis. Só que nada parecia vingar para os japoneses. Até que eles decidiram lembrar e modernizar suas origens, investindo em tecnologia e transformando jogos de cartas em jogos eletrônicos. It's me, Mario! No começo dos anos 80, a Nintendo já era uma gigante mundial do ramo, lançando games e consoles que entraram para a história da indústria de entretenimento. Esqueça as batalhas contra forças extraterrestres e deuses nórdicos. O que chegou mais perto de exterminar os heróis da Marvel
Foi a crise que obrigou a empresa a abrir um pedido de falência e demitir 1/3 dos seus funcionários, isso em 1996. Chatão isso. A saída foi partir para o cinema. A Marvel passou a fazer a pré-produção de filmes dos seus super-heróis, licenciando a produção e distribuição para estúdios renomados de Hollywood. O dinheiro arrecadado com lançamentos como Homem-Aranha e X-Men impediu a falência da Marvel. Só que a fatia arrecadada pela empresa nesse processo era muito modesta. Por exemplo, dos 3 bilhões de dólares arrecadados mundialmente nos 2 primeiros filmes do Homem-Aranha, só 62 milhões foram para os cofres da Marvel. A única solução era montar um estúdio de cinema que desse conta de todo o processo. A Marvel conseguiu 525 milhões de dólares do banco de investimentos Merrill Lynch e iniciou um dos processos mais lucrativos da história do cinema. Desde que esse novo modelo de negócios foi implementado, os filmes da Marvel já arrecadaram mais de 8 bilhões de dólares. O sucesso absoluto nas bilheterias chamou a atenção de quem? Da Disney, que comprou a Marvel em 2009 por 4 bilhões de dólares. Até agora a gente viu como decisões responsáveis e bem avaliadas podem salvar grandes empresas da falência. Bom, mas esse não é bem o caso da FedEx, que precisou literalmente contar com a sorte para sair do buraco. Em 1971, Fred Smith conseguiu 80 milhões de dólares em investimentos, juntou mais 4 milhões que recebeu de herança e comprou 8 aviões para colocar a primeira empresa de entregas expressas do mundo em operação. Só que Smith não contava com a alta no preço dos combustíveis, que causou um prejuízo milionário e esvaziou os caixas da FedEx. Desesperado, sem ideias, ele pegou os últimos 5 mil dólares da empresa, entrou num avião e foi para o único lugar que poderia resolver os seus problemas. E não é que o cara é sortudo mesmo? Nos cassinos da cidade, ele conseguiu transformar esses 5 mil dólares em 27 mil, valor que foi suficiente para abastecer os aviões e manter a companhia operando por mais uma semana. Motivado pela maré de sorte, ele convenceu investidores e conseguiu mais 11 milhões de dólares. Esse valor estabilizou a FedEx financeiramente e abriu as portas para o sucesso internacional da empresa. Quem vê a Apple no topo das empresas mais valiosas do mundo, batendo recorde de faturamento, valendo cifras multibilionárias, passando até de $1 trilhão, não imagina que a companhia já esteve à beira da falência. Nos anos 90, uma série de fracassos de planejamento e vendas causou prejuízos anuais de mais de $1 bilhão, obrigando a Apple a vender boa parte das suas ações a preços módicos só para se manter no mercado. A salvação veio do lugar mais improvável possível. A Microsoft comprou 150 milhões de dólares em ações, evitou a falência da rival e manteve a Apple no jogo. Quem diria? O atual sucesso da Apple teve uma mãozinha do Bill Gates. Bem legal essa série, hein? Esperamos que algumas dessas histórias te inspire ou te ajude a ter ideias para superar esse momento de crise. Um dos setores que mais tem apanhado nessa crise é o de fundos. Então, a editora do nosso site, a Thaís Laporta, entrevistou o gestor responsável pela estratégia de ações da Verde, o Pedro Salles. Um papo sobre como eles vêm encarando toda essa turbulência e quais são os planos do fundo para voltar a alçar voos mais calmos. Vamos dar uma olhada. Vai que é sua, Thaís! Fala, pessoal do Conta Mais! E eu conversei com o gestor responsável pela estratégia de ações da Verde, o Pedro Salles, sobre o momento conturbado que a indústria de fundos passou desde o final de fevereiro. No dia 20 de março, a Verde admitiu em uma carta aos cotistas que errou na mão sobre a gravidade do coronavírus e comprou ações cedo demais. Dias depois, a bolsa afundou, como todo mundo viu. Mas na visão do gestor, isso não importa agora. A Verde não só aumentou a posição em ações em alguns fundos, como também zerou a proteção da carteira. A crise do coronavírus, de fato, foi maior do que a gente esperava inicialmente. Certo. Dito isso, dado a grande correção que teve no preço dos ativos, a gente continua achando que é uma excelente oportunidade para investir em bolsa. O Pedro Salles também comentou sobre as oportunidades que a Verde enxerga na Bolsa Brasileira. Então, tem
impacto é grande, mais a ação, o impacto negativo pode ser grande, mais a ação caiu tanto que pode ser um excelente investimento mesmo que o impacto no fundamento seja grande. Um exemplo disso, na nossa visão, é Petrobras. Petrobras, eu entendo que o preço do petróleo vai continuar baixo por um bom tempo e, portanto, o resultado dela vai ser bem afetado por um bom tempo, mas quando olha a visão de longo prazo da empresa, não muda muito. A visão, e quando olha o preço da ação, ele está muito mais relacionado, deveria estar muito mais relacionado ao longo prazo do que ao curto prazo. Então, o nosso entendimento, a ação está caindo 50% no ano, por mais que eu tenha uma visão mais negativa para o próximo ano do resultado da empresa, a queda da ação faz com que o preço atual seja uma excelente oportunidade de investimento, mesmo com um ano ruim pela frente. Ele também falou da tendência de os fundos de previdência terem um perfil cada vez mais arrojado, como o Icatu 70, que tem 70% da carteira em ações. Antigamente era só fundo conservador, basicamente. Aos poucos migrou para começar a ter mais fundos multimercados com um pouco mais de volatilidade e mais recentemente começou a ter um movimento de abrirem fundos de previdência com exposição grande à Bolsa. Esse é um movimento mais recente, mas de qualquer forma já começou há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. A entrevista completa você pode ler no investnews.com.br e também nas redes sociais. Confere lá. Você conhece o Fundo Garantidor de Crédito? Para quem está começando a investir, esse é um assunto bem importante. Se você ainda não conhece o FGC, não tema. O Lucas Lira pede passagem aqui no Conta Mais. É hora do Investindo na Prática. Pode rodar. Fala galera, estamos começando agora mais um Investindo na Prática. Quadro aqui do Conta Mais que você já conhece, né? Só funciona com as suas dúvidas. Hoje a gente vai responder a pergunta do Marcos Vinícius sobre FGC. Vamos ver? Estou interessado em investir em CDBs, mas fiquei sabendo que o dinheiro parado na conta da corretora, antes ou depois do investimento, não é coberto pela FGC. Procede? Tá certinho, viu, Marcos Vinícius? Mas deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre esse tal de FGC. O Fundo Garantidor de Créditos, ou famoso FGC, é uma associação civil criada em 1995 com o objetivo de proteger investidores brasileiros. Ele atua sobre investimentos como CDB, LCI e LCA, entre outros. Ele funciona mais ou menos assim. Se você tiver investimentos em alguns desses que eu falei mais cedo e a instituição emissora desses títulos acabar falindo, o FGC te devolve o seu dinheiro investido. Boa, hein? É só importante lembrar que, claro, existe um limite para essa proteção, tá bom? É de R$250 mil por instituição, totalizando aí R$1 milhão protegidos. E você tá certo, tá bom, Marcos? Como a segurança do FGC só atua sobre o dinheiro investido em alguns desses títulos, quando o seu dinheiro ainda está dentro da corretora, antes ou depois, ele não está protegido. Mas olha, se a sua preocupação é a Isinvest, pode ficar tranquilo, tá? Como eu já falei em aqui outros Investindo na Prática no Conta Mais, apesar dessa pegada jovem, esse jeito moderno, a Isinvest tem mais de 50 anos de uma empresa super sólida, que já passou por diversas crises e pode ter certeza, vai passar por essa também. Pode ficar tranquilo mesmo. É isso, pessoal. Quer ter a sua dúvida respondida aqui no Investindo na Prática? Então faz igual o Marcos Vinícius. Deixa a sua pergunta aqui nos comentários. Quem sabe a gente não usa ela para fazer o nosso próximo quadro. Agora chegou a hora de dar uma olhadinha no fechamento da Bolsa e do dólar. E o Conta Mais de hoje fica por aqui. Se você curtiu o vídeo, lembra de deixar aquele like pra gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, toca o sininho para receber notificação quando tiver vídeo novo. Estamos também nas redes sociais, é só procurar por Invest News BR que você nos encontra. Ou no nosso site, que é o investnews.com.br, tem todo o material reunido, tem vídeo, tem Investflix, é a nossa plataforma de educação e inteligência financeira com matérias exclusivas da Thaís Laporta, da Caterine Riva e de todos outros nossos colaboradores. Tchau, tchau, amanhã tem mais.